Boa noite a todos. Iniciamos mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Já antecipadamente, eu peço desculpas àqueles que acompanham os nossos estudos pelo tom baixo da minha voz. Eu estou ainda me recuperando de uma crise de asma, 2 testes negativos de Covid, mas a alma insiste em judiar de mim nesse inverno. Então eu peço que vocês tenham paciência com o meu tom de voz, que eu sei está muito baixo. Se vocês tiverem muita dificuldade de ouvir, vocês, por favor, me informem. Eu tento falar um pouco mais alto, se eu conseguir. Bom, nós começamos na semana passada uma nova temática dentro do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 9 fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós chegamos a ver alguns itens passados como a influência oculta dos espíritos, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, e agora nós iniciamos o estudo do subitem possessos. Bom, esse era um termo, acho que mais comum no século XIX, talvez até no século XX, mas pouquíssimo utilizado atualmente. Hoje, pelo menos nas linhas espíritas e nas obras mais recentes, nós preferimos tratar de obsessão simples ou de obsessão mais complexa, usando pouquíssimo esse termo possessão e pouquíssimo o termo subjugação. No caso, ambos, tanto a possessão como a subjugação, estão dentro do que hoje nós estudamos como obsessões complexas. Obsessões de longo prazo, que em geral levam a vítima, o obsidiado, a um sofrimento maior, com o controle do obsessor mais acentuado sobre o físico, sobre a mente do espírito, do encarnado, digamos assim, do obsidiado. Nós vimos na semana passada, na quinta-feira, a primeira questão desse subitem, que é a 473, na qual, só para aclarar, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, eu deixei bem claro para vocês que nós não temos, digamos assim, a entrada de um espírito estranho em um corpo encarnado. Então, antes se pensava na possessão, porque dentro, principalmente, da ignorância pela ausência do estudo, se achava que o espírito do encarnado se afastava do seu corpo e o obsessor, então, tomava posse. Daí o termo possessão. Hoje já se sabe que não, isso não acontece. Quando eu falo hoje, já a partir do aprofundamento dos estudos com Kardec, e que deram continuidade através dos vários autores encarnados e espirituais que falam sobre a temática obsessiva. Então, nós sabemos que há uma ligação mental, perispírito a perispírito, entre obsessor e obsidiado. Então, esse foi o conteúdo da questão 473. Hoje nós vamos dar seguimento. Questão 474. Kardec vai perguntar: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Então, Kardec, então, pergunta, uma vez que já se sabe que não dá para morar em 2 espíritos no mesmo corpo físico. Então, isso já ficou claro na questão anterior. Ele quer saber se a alma, se o espírito do encarnado pode se encontrar subjugado mesmo, por um obsessor, que lhe paralisa a vontade. É isso que Kardec está perguntando. Vamos à resposta. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas
que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Então, olha que interessante esta resposta dos espíritos. Primeiro dizendo que a vontade do encarnado sempre tem uma posição de relevo, seja porque ele abre mão dela, porque ele tem a vontade fraca, ou seja porque ele deseja a presença, o conúbio com o obsessor. Há uma união, uma divisão tão grande de interesses, há quase que uma alimentação energética, magnética entre ambos, que nós podemos muitas vezes afirmar exatamente isso, que o obsidiado deseja, mesmo que inconscientemente, a presença do obsessor. Vale a pena aqui a gente falar que a obsessão ela não existe somente entre um espírito desencarnado e um encarnado. Quer dizer, o obsessor estando desencarnado, influenciando a vítima encarnada. Não. A obsessão também pode acontecer de encarnado para desencarnado, ou seja, a mente encarnada não dá sossego, persegue a mente daquele que está desencarnado. Pode ainda haver obsessão entre espíritos encarnados e pode haver obsessão entre espíritos desencarnados. Isso porque nós estamos falando de influência mental, influência de espírito para espírito. Então, independente da dimensão vibratória em que nos encontremos, seja encarnados, seja nas imediações do plano dos encarnados, mas estando no plano espiritual, permanecemos sendo espíritos. Então, somos influenciadores e influenciáveis também. Então, quando nós falamos desse conúbio, dessa alimentação energética, não são raros os casos citados na literatura espírita, principalmente nela, uma vez que ela pode abranger um estudo um pouco mais prolongado das situações, coisa que muitas vezes nos grupos mediúnicos nós estamos mais restritos. Então, a literatura espírita, ela é farta em contar, por exemplo, de situações em que o amor, em que a paixão se tornou doentios, e é que há essa influenciação que perdura, além da morte física. É quando o amor, muitas vezes, se transmuta em não só em ódio, mas em controle. Então, aquele que ama quer controlar o outro. E muitas vezes nessas situações, justamente porque existe laços de paixão, dessa alimentação, essa necessidade, essa busca, né? Essas amarras que são criadas por ambos os espíritos, é que a gente pode falar que eles se retroalimentam. Há uma verdadeira simbiose espiritual que se define para nós como sendo uma obsessão. Então, nestes casos, o grupo de espíritos encarnados e desencarnados que pode vir a auxiliar a ambos, há de tratar com muito cuidado tanto o encarnado quanto o desencarnado, porque estes laços magnéticos e espirituais não podem ser desfeitos de uma hora para outra e violentamente, porque senão há uma possibilidade muito grande do encarnado vir a morrer por falta desse alimento energético, magnético e espiritual. Mas aqui foi só um adendo que eu fiz para vocês possam entender essa vontade que o espírito enfraquece, então que ele desiste e entrega a direção, vamos dizer assim, da sua vida encarnada ao espírito obsessor, que atua através dele, quer dizer, a vontade do espírito obsessor controla a vontade minimizada e enfraquecida do encarnado, e aí ambos atuam
no plano físico, no destempero das ações, dos pensamentos, né? Na problemática toda que se reflete no psicológico, no fisiológico, enfim, uma série de ocorrências. Mas ela também ocorre por desejo do obsidiado, que não quer se afastar do obsessor, não se atina para o fato de que ele adoece com esse contato, com esse liame que se perpetua, assim como o espírito desencarnado também se encarcera, também se encontra preso, se aprisiona ao encarnado. O Kardec aqui faz um comentário muito interessante. Eu trouxe só esse trecho principal para vocês, mas como o comentário é pequeno, eu vou lê-lo todo. Diz Kardec, o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então era um entendimento que se tinha desde a época de Jesus, talvez até mesmo antes dele. Pois que nesse sentido não há demônios, isso vem esclarecer os espíritos, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. Então, a ideia que nós fazemos hoje de possessão é diferente da ideia que se fazia na época de Jesus, ou mesmo até o século XIX, antes destes esclarecimentos prestados pelos espíritos. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, é aí a ressalva que eu faço para vocês. Bom, vamos dar continuidade. Aí, comentando o primeiro parágrafo do comentário de Kardec, né, que não há demônios que seriam responsáveis pela possessão. Bom, questão 475, pergunta Kardec. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Posso eu sozinha livrar-me de uma obsessão? É a pergunta de Kardec. Se eu sentir que estou sendo vítima de um espírito inferior que tente subjugar. A resposta dos espíritos: sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Nós já tivemos a oportunidade de comentar nos assuntos passados que são simples atitudes de aprendizado do espírito imortal para que ele se ponha a salvo das influências dos espíritos inferiores. E entre elas nós temos a obsessão. Aqui no caso mais severo, com possessão, mas a obsessão num sentido geral. É claro que nós não estamos tratando aqui de obsessões complexas, que hoje, por exemplo, são estudadas na farta literatura espírita, como a implantação de parasitas, ou de pequenos aparelhos que são implantados no perispírito do obsidiado. Nós não vamos tratar disso agora, porque nós estamos estudando a base do Livro dos Espíritos, e essa é uma literatura que vocês vão encontrar em vários autores, posteriormente à codificação, principalmente nas leituras mais atuais, nos livros mais atuais, mas é preciso que vocês entendam a base da obsessão, para que nós possamos dar continuidade ao estudo dos casos mais complexos. Então, essa instrução agora não se aplica a estes casos que necessitam sim da intervenção dos espíritos, do auxílio dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, sempre que possível, quando se sintam vítimas de alguma influência, é necessário que se procure auxílio. Auxílio no centro espírita, num grupo sério, umbandista, por que não? Porque a Umbanda também tem o trabalho caritativo de prestação de serviços, desde que sérios pelo grupo, que nós não podemos colocar em dúvidas. Eu, particularmente, respeito por demais a Umbanda,
na forma religiosa como ela se apresenta, correta, e não desvirtuada pelos homens, nem pela comercialização, nem pela matança de animais. Umbanda não é isso. Assim como respeito demais as entidades que se fazem conhecidas através da Umbanda e que trabalham também nos grupos mediúnicos espíritas, uma vez que não há divisão no plano espiritual. Onde há trabalho em nome de Cristo, os trabalhadores são chamados para servir. Não é essa divisão como nós a fazemos aqui no plano físico, talvez hoje diminuindo, né? O preconceito, o sectarismo entre espíritas, umbandistas e etc., vem diminuindo, justamente porque há um maior estudo, um maior conhecimento sobre a seriedade do trabalho destes espíritos. Bom, mas voltando a essa questão, então, os espíritos dizem que desde que você tenha uma vontade firme, você pode sim se colocar a salvo de uma obsessão. É claro que não é só essa vontade que a gente diz da boca para fora. Para isso é necessário que você venha trabalhando em você mesmo o autoconhecimento, que você conheça quem você seja, com as suas imperfeições, com as suas potencialidades a desenvolver. É preciso que você tenha conhecimento sobre a vida, sobre esta vida integral, que é o que nós estamos buscando fazer nestes nossos estudos. É preciso que você saiba que você é um espírito imortal e das leis que regem a nossa vida única, que abrange várias e incontáveis experiências reencarnatórias em vários planos da vida, plano material e planos espirituais. Então, a sua vontade, ela vai estar alicerçada no autoconhecimento, no conhecimento da verdade que vos libertará. Então, nós temos aí um enunciado de Jesus. E é claro que este autoconhecimento, esse conhecimento da verdade, que é essa busca do conhecimento integral do ser, que todos fazemos, não é só do intelecto, é de tudo, da vida, das relações espirituais, das relações materiais, da nossa relação com as influências e com os mundos. Mas tudo isso, lembrando da máxima de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é um convite. Então, a partir do momento em que você faz este exercício, que busca esta educação de si mesmo, autoconhecimento, conhecimento da verdade e prática do bem, prática do amor, você está no caminho mais que seguro para eximir-se das influenciações obsessoras. Mas se de todo você reconhecer-se em situação de estar sofrendo algum tipo de influência, busque ajuda. Busque ajuda num centro espírita, num centro umbandista, sérios, para que os espíritos possam auxiliar você de forma mais efetiva. Bom, vamos dar continuidade. Questão 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Bom, aqui Kardec lança da pergunta um novo tipo de obsessão. Nós costumamos estudar o livro dos médiuns, vocês vão encontrar isso, outros livros sobre mediunidade, sobre a fascinação. Então, nós temos possessão, nós temos fascinação, temos subjugação. E ele colocou a fascinação aqui dentro da possessão. Ele não quis entrar em maiores detalhes, assim como ele não faz a divisão da subjugação, né? Ele considera esse fenômeno da possessão como estes casos mais complexos de obsessão. Mas ele quer saber assim, na fascinação, o fascinado percebe que ele está fascinado? Então a pergunta é esta. Ele pode perceber, né? Uma terceira pessoa pode alertá-lo, né? Que ele está sujeito a um espírito? Bom, vamos à resposta, para depois a gente fazer os comentários.
Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia. Porque aqui ele está falando assim, pode uma terceira pessoa, um médium, um doutrinador, né, um tarefeiro espírita, né, ele pode determinar que cesse essa influência. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então, ou seja, aqui os espíritos deixam claro que, via de regra, há um trabalho em conjunto de encarnados e desencarnados. Então, o encarnado, o orientador, o dialogador, né, aquele que dirige os trabalhos mediúnicos, em sendo uma pessoa digna, ele tem poder moral, tanto para afastar os maus espíritos, quanto para atrair os bons espíritos. Continuam eles. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Ou seja, nada vai poder fazer o doutrinador, o dirigente, né, o médium, nada vão poder fazer os espíritos benfeitores se o obsidiado não quiser. Se ele não quiser livrar-se daquela influência. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o têm. Nós temos uma situação específica e muito interessante na fascinação. Ela é, inclusive, nós todos espíritas, médiuns, né, temos de tomar muito cuidado com a fascinação. Porque, via de regra, a atitude dos obsessores é adular os médiuns, adular os encarnados, dizer que o trabalho deles é excelente, que eles estão no caminho certo, que eles não devem ouvir críticas, porque eles estão corretos, né? E que eles devem fazer isso e aquilo outro, né? Que eles não devem ligar para que outros orientadores falem, porque isso é inveja. Então, há um trabalho no campo da vaidade, da lisonja, em relação ao médium, em relação ao obsidiado, que se sente agradável, ele fica feliz de ouvir os elogios. É por isso que se toma muito cuidado, Kardec alerta muito isso no Livro dos Médiuns, que os médiuns tenham muito cuidado com elogios. Não prestem atenção nos elogios. O médium tem que trazer sempre com ele, o espírita, via de regra, trazer um senso crítico, uma avaliação pessoal, um bom senso apurado. Por isso que ele precisa estudar constantemente, para que ele possa ir comparando os seus pensamentos, as suas atitudes. Né? Então, ele não pode sentir-se um missionário, porque os verdadeiros espíritos missionários não se sentem como tal. A sua humildade é tanta que eles não se apercebem do tamanho da sua tarefa. Todo aquele que acha que está trabalhando uma grande tarefa, que está sendo um grande missionário, muito cuidado. Pode ser que esteja sofrendo de uma fascinação. Então, a fascinação, ela enreda o obsidiado, que muitas vezes gosta de ouvir os elogios. Por isso que ela é mais difícil de ser trabalhada, quando o obsidiado não quer ficar-se livre desta influência, não quer ficar livre dos elogios. Né? Ele está feliz, porque o obsessor diz que ele está certo, né? O obsessor que muitas vezes se identifica como seu mentor iluminado, e na verdade é um espírito obsessor, que enaltece, né? Ele não quer muitas vezes ficar livre dessa influência e destes elogios. Então, em relação a isso, nada se pode fazer. Nem o melhor dirigente de mediúnica, nem o melhor doutrinador, e nem os espíritos benfeitores, até mesmo porque, lembrando que os benfeitores respeitam sempre o livre-arbítrio. Então, se o obsidiado quer permanecer no processo de fascinação, ele permanecerá. Porque isso só será solucionado sob as luzes cristãs, sob a inspiração da luz, se o obsidiado perceber-se sob influência negativa e quiser realmente
encerrar a obsessão. Questão 477. Pergunta Kardec. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E quantos filmes existiam sobre isso, né? Eu não sei se essas fórmulas ainda são utilizadas. Era muito comum na Igreja Católica, né? Mas eu não sei se existem fórmulas também que são utilizadas nos exorcismos nas igrejas evangélicas. Mas em relação a isso, Kardec, no século XIX, então perguntou, tem eficácia? E os espíritos respondem, não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Bom, vamos continuar um pouquinho para depois a gente fazer os nossos comentários sobre isso. Questão 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então, olha só. Nós estamos vendo as questões e respostas trazidas por Kardec numa ligação. Então, começamos dizendo que pela vontade nossa, nós podemos nos livrar de uma influenciação negativa, obsessora, mas eu complementei para vocês que é necessário também o autoconhecimento, conhecimento da verdade, a prática do bem, junto fortalecendo a sua vontade para que você possa eximir-se de uma obsessão. Nós vimos na questão anterior que as fórmulas de exorcismo não têm eficácia. E agora que pergunta Kardec se as pessoas de boas intenções, o que elas podem fazer para livrar-se dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, respondem eles. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Nós estamos percebendo, então, que a vontade, as escolhas do obsidiado são essenciais. E em relação às práticas do exorcismo, cabe aqui nós frisarmos, com base também na questão 476, que o exorcista, vamos dizer assim, aquele que vai dialogar com o obsessor muitas vezes, além de ser uma pessoa digna, de bom coração, ele tem de ter uma vontade, uma fé firmes, a ponto que o seu espírito seja capacitado para atrair a presença de bons espíritos que o auxiliarão junto aos espíritos inferiores ou ao espírito inferior. Então aqui, o que ficou muito claro nas respostas dos espíritos é que fórmulas e rituais não têm eficácia. E isso a gente já vem discutindo há muito tempo. É feito aquela prece decorada, ela não tem eficácia. Você tem de ter uma ligação com o Criador, o seu coração tem de estar envolvido na sua oração. É o seu ser integral que deve elevar-se a dimensões superiores para obter do Criador, de Deus, nosso Pai, as forças necessárias para prosseguir. Ou mesmo que isso não seja possível, elevar-se, às vezes, pelo momento difícil que se atravessa, que você tenha humildade o suficiente, bom coração, sentimento, sinceridade, para que mesmo em silêncio você busque o auxílio de Jesus, do Pai e dos bons espíritos. Então não é preciso ritual, mas é preciso a vontade firme, a humildade do espírito, na nossa submissão ao Criador, no reconhecimento que existem forças diferentes das nossas e que nós podemos sim estarmos sendo influenciados por elas, mas existe sempre auxílio que pode ser prestado tanto por bons homens encarnados, com o auxílio de espíritos iluminados, espíritos superiores. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão?
A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. É o que nós acabamos de falar. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, não basta que eu eleve o meu pensamento ao Senhor todos os dias, num petitório constante, ou com palavras de humildade, de compaixão e de caridade. Eu preciso viver. Eu preciso ser humilde no meu íntimo, eu preciso amar o próximo no meu íntimo, eu preciso buscar a prática do bem no meu dia a dia, em todas as minhas ações, em todos os locais em que eu me encontre, em todas as horas. Estas são as minhas obras, né? Não são obras grandiosas aqui. Deus não aguarda que sejamos construtores de grandes tarefas, nós não somos ainda espíritos missionários, mas nós obramos a todo instante. Nós obramos através dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Então, as nossas preces, as nossas orações, quando elevamos o pensamento a Deus, elas têm de ser reflexo do que somos, ou da busca que estamos ensejando. Porque nem sempre eu consigo fazer todo o bem que eu quero. Muitas vezes o mal que eu não quero, esse eu faço. Já dizia Paulo. No entanto, eu me empenho. Todo dia eu recomeço, iniciando um novo processo de aprendizado para a prática do bem. Bom, nós esgotamos agora o nosso tempo nos nossos estudos rápidos de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário às 7 horas da noite para ver a última questão desse tema possessos e para começar um novo tema, convulsionários. Eu agradeço a presença da Denise. Obrigada, Denise, que o Tom estava ouvindo, né? Da Vita, de todos aqueles que estão acompanhando os nossos estudos online e nos horários e dias que podem. Amanhã a gente está de volta às 7 horas da noite. Um grande abraço para todos vocês.